Oi, pessoal. Nessa videoaula de farmacologia, nós vamos abordar as drogas ectoparasiticidas, que são quimioterápicos utilizados no controle de parasitos externos aos animais, tanto animais de produção quanto animais de companhia, facilmente representados pelos carrapatos, pulgas, piolhos, bernes, sarnas, algumas moscas. Esses parasitos são responsáveis por grandes prejuízos, e perdas econômicas no nosso setor produtivo, são vetores de muitas doenças, algumas delas inclusive de cunho zoonótico, são responsáveis por esfoliação sanguínea, emagrecimento progressivo, dermatites, São transmissores de muitas doenças importantes. Então, é até redundante passar para vocês aqui nessa videoaula a importância do conhecimento desses grupamentos farmacológicos, tá? O objetivo dessa nossa aula, pessoal, vai ser abordar de forma bem sucinta o mecanismo de ação dessas drogas e os seus efeitos gerais, tanto no parasito quanto no hospedeiro, ok? E essa videoaula eu separei em vários vídeos curtos de 10 a 15 minutos para facilitar o envio na plataforma audiovisual de vocês. Perfeito? Então vamos lá. O primeiro grupamento que eu separei aqui para vocês foi o grupamento dos organofosforados e dos carbamatos. Esse não é novidade para vocês, Já foi abordado em outra aula também oportuna em relação à terapêutica das intoxicações. Eu coloquei os dois na mesma apresentação desse slide, pessoal, que ambos grupamentos são drogas anticolinesterásicas, São drogas que inibem a acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase, está aqui representado por essa estrelinha amarela, é a enzima responsável pela hidrólise da acetilcolina na fenda sináptica, pela quebra da acetilcolina na fenda sináptica. Então, os organofosforados, representados por essas drogas aqui na primeira linha, o clorofenvinfós, comafós, diazinon, diclorvós, fentiona, fosmet, foxin e triclofon. São alguns exemplos desse grupamento que é bem extenso, viu, pessoal? Então, os organofosforados são compostos orgânicos derivados do ácido fosfórico. Geralmente eles vêm aí misturados a óleos, na cor amarelada ou marrom, amarela ou branca, quando vêm pós-cristalinos, São disponíveis para diversas maneiras de aplicação, como pulverização, brincos, puron, spot-on, enfim. Os organofosforados foram introduzidos desde a década de 50 como ectoparasiticidas e também no controle antiomítico, Mas logo eles foram substituídos por outros compostos com maior atividade contra os eumintos e menos efeitos tóxicos. Então, esse grupamento, pessoal, o índice terapêutico, o índice de segurança é muito pequeno. Por esse motivo, vocês devem ficar atentos para o uso correto, a via de administração e a dose dessas substâncias, Os efeitos tóxicos no hospedeiro geralmente estão relacionados com uma atividade prolongada e exagerada da acetilcolina junto com os seus receptores, tanto muscarínicos quanto nicotínicos. Então, de forma sucinta, o animal pode apresentar desde anorexia, vômito, diarreia, letargia, cialorreia e tremores musculares até vir a óbito, tá? Então, organofosforados são anticolinesterásicos, pessoal, que eles inibem de forma irreversível a acetilcolinesterase, enzima, então, que faz a hidrólise da acetilcolina. Então, essas drogas, elas têm uma ligação irreversível no sítio esterásico da enzima. O que acontece é um aumento de acetilcolina disponível para os seus respectivos receptores, um aumento sucessivo de despolarização com morte do parasito por paralisia espástica, certo? Então, os organofosforados são ectoparasiticidas anticolinesterásicos que se ligam no local esterásico da enzima e vai ocorrer hiperexcitabilidade, que a gente já viu em aula, como também hiperreatividade do parasito, incoordenação muscular, convulsões e morte desse parasito que se desprende por paralisia espástica.
No animal, a intoxicação pode produzir efeitos muscarínicos, nicotínicos e também no sistema nervoso central. Tá? Para esses efeitos, eu peço que vocês consultem a aula oportuna terapêutica das intoxicações. Então, são endectocidas. Como ectoparasiticidas, essas drogas são utilizadas contra bernes, ácaros, carrapatos, piolhos, pulgas e moscas. Ok? Também tem algum efeito aí contra nematóides, lembrando do baixo índice terapêutico. Já os carbamatos, pessoal, exemplo da carbarila ou carbaril e o propoxur, também são anticolinesterásicos, mas a inibição da acetilcolinesterase é de forma reversível através da carbamilação da enzima. Então, os efeitos tóxicos, né, são mais fáceis de serem revertidos do que aqueles provocados pelos organofosforados, certo? Os carbamatos, né, são compostos derivados do ácido carbâmico e eles funcionam contra artrópodes em geral de todas as espécies domésticas. Esses artrópodes, quando expostos a esses agentes, apresentam ataxia, paralisia, hiperreatividade, seguida de morte, ok? Essas drogas, pessoal, são lipossolúveis, né, facilmente absorvidas pela pele. Essas drogas são metabolizadas no fígado e eliminadas principalmente através da urina, ok? Então, tenham muito cuidado aí com as intoxicações, que geralmente acontecem com o uso incorreto, a ingestão acidental, também do hábito dos animais de se lamberem após a aplicação do produto, ok? Então, segundo grupamento aqui, e não menos importante, a gente vai abordar a respeito dos piretroides, tá? Os piretroides, pessoal, são moléculas aí sintéticas, derivadas das piretrinas. As piretrinas são capítulos, né? São florais derivados dessas flores, as plantas do gênero do crisântemo. São inseticidas naturais, né? Extraídos através das flores do crisântemo. Já os piretroides são inseticidas sintéticos, né, que têm uma estrutura similar, parecida com a das piretrinas. As piretrinas, meninos, elas são muito instáveis, né, e por isso foram sintetizados os piretroides, com a vantagem de serem mais estáveis quando expostos principalmente à luz, né, de não sofrer degradação através da luz, certo? Então, são facilmente solúveis na maioria dos solventes orgânicos, são biodegradáveis e têm certa vantagem em relação às piretrinas. Então, os piretroides podem ser subdivididos em tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, como a piretrina, a tetametrina, a letrina, permetrina, resmetrina e fenotrina. Né? Eles têm um grupamento chamado alfaciano e são utilizados como inseticida doméstico, né? Muito comum na forma de spray. Já os do tipo 2, a cipermetrina, deltametrina, cifenotrina, fenvalerato, cialotrina, enfim, esses do tipo 2, pessoal, são utilizados como ectoparasiticidas para uso animal, certo? Esses do tipo 2, então, eles têm esse grupamento alfa-ciano e geralmente são mais tóxicos do que aquele do tipo 1, ok? Então, são compostos lipofílicos, rapidamente absorvidos por via oral, pela pele, pelos pulmões, tá? Eles funcionam contra ácaros, contra carrapatos, moscas, piolhos e pulgas. Então, são drogas que podem vir sozinhos, né, no combate aos artrópodes de forma geral, ou virem apresentados em associações, principalmente com os organofosforados. E essas associações dessas drogas, elas são vistas principalmente para aumentar o espectro de ação das drogas, né? Principalmente aí a ação contra bernes e algumas níases, tá? Atualmente, a resistência contra os piretroides é um fator a ser considerável, né? Poucos piretroides têm uma eficácia igual ou superior a 95%, que é o que é exigido pelo mapa, ok? Então, mecanismo de ação dessas drogas. Como que essas drogas agem, né? O alvo de ação dessas drogas é o canal de sódio da célula neuronal. Então, essas drogas aumentam a condutância desse íon, do íon sódio, para dentro da membrana neuronal. Os piretroides do tipo 1 aumentam o influxo de sódio e também reduzem o efluxo de potássio.
Então, provocam no parasito incoordenação, fraqueza, paralisia e inquietação. Os do tipo 2 vão provocar